Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Nós estamos nos encaminhando para celebrar no próximo domingo a chamada Jornada do Pobre. E uma coisa muito interessante, se a gente começa a ficar atento com o Evangelho lido no domingo passado, ontem, porque no Brasil nós celebramos a festa de Todos os Santos, porque foi transferido do dia 1º de novembro para o dia de ontem, mas ontem era o 32º domingo do Tempo Comum. E a cena do Evangelho era muito interessante, porque mostrava Jesus que já tinha entrado em Jerusalém, Jesus que tinha expulsado os vendedores do templo, e no templo tinha também, além dos vendedores, aqueles que faziam uma troca de moedas, porque não deveria entrar no templo aquelas moedas que circulavam no comércio pagão. Pensemos o Templo de Jerusalém não como as nossas igrejas, mas como uma área muito grande, muito vasta, como um estádio de futebol, digamos assim, uma área aberta, ampla. Na parte final tinha o chamado Santo dos Santos, tinha o lugar santo onde se celebravam os sacrifícios, onde estavam os sacerdotes, onde estavam os levitas que ficavam cantando os seus salmos, etc. E na parte anterior a esse pátio, que era chamado Pátio dos Homens, havia um pátio que era chamado Pátio das Mulheres. E nesse Pátio das Mulheres tinha as várias caixas, os lugares onde fazia as trocas das moedas para trocar por aquela moeda que deveria entrar dentro do templo, porque no mundo antigo a gente deveria pensar que os templos eram como se fossem grandes bancos para a região, lugar onde o povo pagava suas promessas, etc. Então tinha muita riqueza. Porque que o templo de Israel foi saqueado? Porque ali tinha muitas riquezas, não é? Então era assim também o esquema dos templos. E Jesus ontem, de acordo com o Evangelho lido no domingo, fez uma severa crítica aos escribas. Os escribas, o nome já vem daqueles que escreviam, porque durante o período do exílio da Babilônia, estando fora da terra de Israel, esses escribas escreviam os textos sagrados, mas eles não só escreviam, eles sobretudo chamavam as pessoas para ler esses textos para eles, justamente fazer isso em dia de sábado, aquele dia que era santificado. Disso depois vai nascer o costume das sinagogas que se espalham por Israel quando eles retornam do cativeiro da Babilônia. Jesus frequentou muito estas sinagogas. E esses escribas, pelo fato de lerem e repetirem esses textos muito para o povo, eles ficavam pessoas doutas, eles eram doutores. Quando as pessoas tinham dúvidas, recorriam a ele, etc., pediam opinião, eles orientavam a vida das pessoas de acordo com a lei de Deus. Daí do conhecimento para você dar um passo, um pulo para a presunção é pouca coisa. As pessoas também então se sentiam pessoas realmente especiais, porque eles eram de fato pessoas muito importantes para a vida do povo, mas às vezes nascia uma certa relação de arrogância, de presunção, de querer primeiro lugar nos banquetes e nas sinagogas, isso, aquilo, outro, e querer ter um destaque no meio da sociedade. Jesus, no texto do Evangelho de ontem, critica fortemente esse comportamento desses escribas, dizendo que eles eram pessoas que se comportavam com certo fingimento, que queriam os primeiros lugares de destaque em banquetes, na sinagoga, e sobretudo que eles fingiam muita piedade rezando na casa das viúvas para depois roubarem aquilo que era deles. Esse é um pouco o cenário desse último embate que Jesus teve no templo de Jerusalém, depois de ter expulsado os vendilhões do templo. Marcos mostra 7 embates, esse era o último. E depois desse embate, Jesus estava ali naquela área, que é o pátio chamado das mulheres, vendo como as pessoas faziam ofertas. Tinham 13 caixas onde se jogavam as ofertas. E diz a tradição que esses lugares onde jogava as ofertas, essas caixas, tinha a forma de um corno, de um chifre, de uma trombeta. Lembra que Jesus diz até assim, que quando você for dar esmola, não toque a trombeta diante de você, que a sua esquerda não sabe o que é que faz a sua mão direita, justamente porque esses cofres onde se jogava essas moedas tinham essa forma de um corno, de um chifre, de uma trombeta. E então, quando as pessoas jogavam ali as moedas ali dentro, assim, com grandes ofertas, aquilo fazia uma zoada muito grande. E porque todo judeu ele tinha a obrigação, o homem quando tinha 25 anos de idade, de anualmente pagar uma taxa para o templo. Isso acontecia normalmente
mesmo quem estava fora da Terra Santa, quando vinha celebrar a Páscoa, ia fazer essas ofertas. Então era um movimento muito grande fazendo essas ofertas, e grandes ofertas. Imagina aquele monte de moeda caindo dentro desses cornos de bronze, a zoada que fazia. E então as pessoas também prestavam atenção. Opa, quem foi aquele que fez aquela oferta? E observava tudo. E Jesus estava observando que foi uma mulherzinha lá, uma viuvinha, e jogou 2 moedinhas pequenininhas dentro do lugar da oferta. O dinheiro que ela deu, de acordo com os cálculos que se faz hoje em dia, dava para ela comprar 100 gramas de pão. Fosse comprar 2 pães franceses, né? 2 pães cacetinho, como diz na minha região, dava para comprar 2 pães. Olha só, né? Jesus nos ensinou no Pai Nosso a dizer: dai-nos o pão de cada dia. Aquela mulher, em vez de ir rezar pedindo a Deus para dar ela o pão de cada dia, é uma mulher que aquilo que ela tinha para comer o pão de cada dia, ela pegou e fez uma oferta. Agora, o certo é que as viúvas e os órfãos deviam ser assistidos pelo povo de Israel. Não tinha segurança social como a gente tem, não tinha bolsa nenhuma para dar sustento ao pobre, mas eles eram sustentados por essa caridade do templo. Ora, ela é uma mulher que vai para o templo não para receber aquilo que seria o direito dela diante de Deus e diante da comunidade, mas ela vai para dar. E nesse sentido é que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para essa mulher viúva, para essa mulher pobre. Estamos caminhando para a semana da celebração no domingo do dia do pobre. Então Jesus aqui, eu acho que nesse evangelho nos ensina a olhar o pobre não só como objeto da nossa caridade, mas como um sujeito capaz de nos ensinar alguma coisa, com alguém que a gente pode aprender alguma coisa. Quando a gente vai com a mão da gente para dar uma oferta a alguém, a gente tem que estar com as mãos e o coração aberto para receber dele um ensinamento, um exemplo de um estilo de vida. E nesse sentido, essa mulher é uma imagem viva de Jesus mesmo, porque Jesus deu tudo aquilo que ele tinha para a nossa salvação, como aquela mulher deu tudo o que ela tinha para a sua subsistência. Então assim a gente vai aprendendo a olhar o pobre não apenas como objeto da nossa caridade, do nosso amor, mas como sujeito de ações que são verdadeiramente libertadoras e inspiradoras para o nosso jeito de ser, para a nossa forma de caminhar, para a nossa vida. Então durante essa semana, que tal prestar atenção nesses pobres que a gente pode encontrar de um lado para o outro? Que exemplo de vida eles nos dão? Que inspiração ele nos dá? De outra forma, essa mulher que deu aquelas 2 moedinhas, que era o que ela tinha para comer naquele dia, ela nos mostra uma coisa. Às vezes a gente pensa que a gente só pode fazer uma coisa quando tem muito para fazer. Lembra que o evangelho do sábado, justamente Jesus dizia que quem é fiel, a gente precisa ser fiel no pouco. Pois é, não precisa ser muito. Às vezes a gente diz: não, se eu ganhasse na loteria eu ia ajudar todos os pobres, se eu isso. Quer dizer, a gente fica sempre pensando que é preciso ter mais para poder começar a fazer alguma coisa. Essa mulher nos mostra que a gente pode fazer ali no pequeno da vida da gente, no pouco da vida da gente. O que é que você pode fazer? Que atitude você pode tomar? Como é que você pode colaborar? Pouco seu é pouco sozinho, mas o pouco seu com o pouco meu, tudo isso somado vai fazer uma grande coisa. Olha o oceano, por exemplo, é feito de pequenas gotinhas de água, gotinhas, forma um oceano. Então, esse pouquinho que tem ali é muito positivo e interessante. Para analisar, por exemplo, se um rio está poluído ou não está poluído, os técnicos não precisam encher uma caixa d'água com 200 litros de água. Uma colherzinha de sopa já serve para analisar, para saber o resultado da contaminação daquele rio, se ele está bom, se ele não está, o que é que ele tem de substâncias tóxicas ali dentro. Assim também essa mulher. Aquela oferta pequenininha que ela deu foi suficiente para poder sondar a qualidade do coração. Porque o que conta não é a quantidade, é a qualidade do coração da pessoa. Então o que Jesus está pedindo para nós, que no retrato dessa viúva, é a qualidade do nosso coração. Ela deu a oferta maior, porque era uma oferta cheia de qualidade, e é informada de amor, e é cheio de amor aquilo que ela estava fazendo. Então, nessa perspectiva nossa também, dessa semana que nos prepara para o Dia Mundial dos Pobres, vamos pensar, não é, se realmente tem amor em tudo aquilo que a gente faz, naquele gesto pequeno que você pode fazer. Eu coloco nele o meu coração, eu vou com todo o meu ser, porque falar do coração significa falar da inteireza do ser da gente, falar do ser nosso na sua completeza.
certeza, a gente ir por inteiro naquilo que a gente está fazendo, não pela metade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ser puro de coração significa não ter o coração contaminado. Eu disse, não, ontem eu falava, né? O café puro é um café que não está misturado com nada, não é um vinho puro, é que não está misturado com outras substâncias. E por que é que o coração puro? É o coração que não está contaminado com a idolatria, é o coração que não está contaminado. A idolatria, a raiz de toda idolatria, vai dizer São Paulo, é o amor ao dinheiro, é a cobiça, é o apego àquilo que é passageiro nesse mundo. E aí a gente pode se apegar a muitas coisas, a gente pode se apegar à saúde, a gente pode se apegar a tantas coisas, né? Tem gente que não vê que mesmo no limite a gente pode fazer alguma coisa. Sempre gosto de lembrar isso. Irmã Dulce, a mulher era franzina, a mulher tinha um pulmão debilitado, mas nem por isso deixou de fazer o que ela podia. Não usou a desculpa da doença, não usou a desculpa da sua limitação. Cada um pode descobrir o que é que pode fazer. Talvez você esteja numa cadeira de roda, mas o que é que impede na sua cadeira de roda de ter o terço na mão, de rezar o terço? Ah, mas minhas mãos estão entrevadas, nem sequer o terço eu posso pegar, mas eu posso rezar mentalmente por alguém. Ou seja, tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. A questão é não encontrar desculpa para se fechar. Não é para achar que é mais pobre do que aquilo que você é. Com a nossa pobreza podemos enriquecer. São Paulo vai dizer isso, não é, na segunda carta aos Coríntios, não é, no capítulo 9 e 8, vai dizer assim: Jesus Cristo de rico que era se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Como essa mulher, então, do evangelho de ontem, que seria, né, fizemos a leitura das bem-aventuranças, não fizemos a leitura do domingo de ontem. Eu estou querendo recuperar esse sentido aqui agora. Então, que Jesus é como essa mulher, que da sua pobreza, ele que era rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, não com a sua riqueza, porque é do alto da cruz que ele nos dá tudo que ele tinha para viver. A última bombada de sangue, né, que o coração conseguiu puxar, a lança do soldado veio, abriu e aquilo derramou o sangue e a água. Tudo que tinha, que era suficiente para a vida dele, foi dado. Porque a água era o sangue já na forma do plasma. Tudo foi derramado, tudo foi dado, tudo foi doado, tudo foi entregue. Então Jesus, como ele viveu se entregando, morreu também fazendo a última entrega. Dito tudo isso, agora eu volto brevemente para o texto do Evangelho de hoje, que é o capítulo 17 de Lucas, versículos de 1 a 6, Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, é inevitável que aconteçam escândalos. Skandalon em grego significa tropeço, uma barreira. É impossível que não exista na vida humana, porque nós seres humanos somos limitados. Então nas nossas comunidades, na nossa família, vai acontecer escândalo, vai acontecer queda. Não é interessante que o Evangelho de Lucas, quando Simeão pega Jesus no colo, ele diz que esse menino ia ser causa de soerguimento e de escândalo para muitas pessoas em Israel. Existe um escândalo que não tem jeito, que ele vai aparecer, e o grande escândalo, tem um grande escândalo que é provocado por Jesus, a cruz. São Paulo vai dizer: a cruz é escândalo para os gentios, loucura para os gentios, é um escândalo para os judeus. Então há um escândalo que é inevitável, porque as pessoas queriam um Messias que fosse forte, robusto, vingador. Então eles vão se sentir escandalizados com Jesus, que é o Messias pobre, que vai terminar crucificado. Então Jesus vai dizer no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, né? Feliz é aquele que não se escandaliza de mim. Esse, digamos assim, é o escândalo positivo. Agora existe um escândalo que é negativo. Nós não lemos aqui o Evangelho, a liturgia não nos coloca no capítulo 16 o caso de Lázaro, que era um pobre, ele é uma parábola que Jesus conta, que estava na porta de um rico, mendigando, passando fome. Os cachorrinhos iam lá lamber as feridas dele, nem sequer a migalha que caía da mesa dava para o pobrezinho comer. Aquele era um escândalo. O banquete acontecendo, gente se fartando, música tocando, piada, poesia lá dentro, e o pobre cá fora, com os cachorrinhos lambendo
as feridas dele, é um escândalo. E esse escândalo não continua acontecendo nas nossas cidades, nas nossas paróquias. O escândalo não continua. O escândalo da fome, do pobre desprezado, do pobre que vive sem nome. A parábola de Lázaro já é uma coisa bonita por isso, porque o pobre tem nome. O rico é chamado do rico Epulão. Epulão significa que fazia grandes banquetes, o banqueteador, mas o nome ninguém sabe. Não foi nem para passar o nome dele para a história, porque não deixou uma marca boa, porque não deixou uma marca positiva. Esse é um grande escândalo. Talvez esse escândalo esteja acontecendo aí pertinho de você. Agora, o caso sério é se você está dando este escândalo. Se eu estou dando este escândalo, tem uma chance para mim, tem uma chance para você. Da gente se converter, da gente tentar mudar a vida da gente na direção do amor, do respeito, da entrega uns aos outros. É isso que Francisco, o Papa, faz, instituindo esse Dia Mundial dos Pobres, que a gente vai celebrar no próximo domingo, para que a gente possa remover todas as pedras de tropeço, de escândalo que temos dentro da nossa sociedade e possamos pavimentar a estrada com essas pedras, fazer um caminho bonito da solidariedade e do amor. Jesus diz, não é inevitável que aconteçam escândalos. Agora atenção para isso. Mas ai daquele que produz escândalos, esse escândalo negativo, né? Seria melhor para ele que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Os pequeninos não podem ser escandalizados. Olha só, uma pedra de moinho, né, que servia para moer a oliva para fazer o azeite, moer o trigo para fazer o pão. Essa pedra era muito pesada, porque uma pedra dessa amarrada, a pessoa ser jogada no mar, significava que o corpo não voltava, não boiava. Porque um corpo, depois de um certo período, ele boia, ele sobe. Se ele tivesse amarrado indo para o fundo, significava que ele não voltava, então o corpo não ia ter sepultura. Quer dizer, uma pessoa que nem a sepultura, porque a sepultura é uma forma de continuar lembrando a existência. Tem uma música que a gente cantava antigamente, que depois era um ditado que dizia assim, quem não serve para viver, também não, quem não vive para servir, também não serve para viver. Ou seja, uma vida que é vivida sem a forma de serviço, é uma vida que não tem mérito nem para ser lembrada. Olha como essa palavra de Jesus é dura. Essa palavra é uma palavra pesada, mas é uma palavra para provocar a gente, para que a gente pare e pense como é o meu estilo de vida. É um estilo que merece o meu nome ser conservado na história, ou é um nome que deveria passar em branco, porque não deixa um traço de amor? É provocante, é dura essa palavra, para que crie sensibilidade dentro da gente. Jesus disse, prestem atenção, cuidem de vocês, atentos para vocês. É assim que deveríamos traduzir isso, não é? Prestem atenção em vocês, nós que somos discípulos. Aí o que é que Jesus diz? Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Olha como é bom e como é necessário que, se o irmão está pecando contra a gente alerte o irmão. Diga a ele que ele está indo por um caminho errado, que ele precisa acordar, que a vida dele não pode ser levada dessa forma. E sobretudo se ele estiver fazendo um mal contra a gente, que a gente deve perdoar. Perdoar não significa esquecer o mal feito. Pelo contrário. O mal feito precisa ser sempre recordado para que a gente não caia no mesmo erro, não volte ao mesmo caminho. É preciso que o mal seja bem recordado. Sábado passado, aqui na França, depois que vimos os casos de escândalos de abuso cometidos por pessoas da igreja, religiosas ou pessoas leigas, os bispos da França fizeram um monumento para lembrar as vítimas. Lá no Santuário de Lourdes, está lá a carinha de um menino, de uma criança que chora em uma fila delas, lembrando tanta gente que foi ferida pelo mal nosso, como mulheres e homens de igreja. Está lá um memorial para não sair da memória, esculpido na pedra para não ser apagado, já que fomos pedras de tropeço, que as pedras gritem contra nós, que as pedras nos acusem. Mas para que elas nos acusem? Para que o nosso coração mude, para que a gente arranque o coração de pedra e deixe nascer nele um coração de carne. O que vai dizer a sociedade do futuro para a nossa sociedade de hoje, que às vezes é insensível diante da morte de inocentes, uma sociedade que deixa que a gente morra, que não dá oportunidade para as pessoas, que destrói a criação. Como vai ficar escrito o nosso nome na história? E são coisas que realmente provocam a gente. Então, perdoar não significa esquecer
o que foi feito de mal, mas dá um espaço para a reconciliação, para se repartir. E se repartir a partir das culpas reconhecidas e indo para diante. Aí Jesus disse, se o irmão pecar contra ti 7 vezes, num só dia, 7 vezes vier te dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Interessante, porque o livro dos Provérbios, no capítulo 24, versículo 16, diz assim, 7 vezes cai o justo, mas se levanta. Os ímpios, porém, precipitam-se no mal. Então, essa atenção para mesmo que o homem que busca viver a santidade, busca viver a justiça, ele tem que ter essa consciência de que ele é falho, que ele pode falhar, que ele pode cair, mas ele também pode se recuperar. Então, nesse sentido, a gente imita a Deus que sempre perdoa, que sempre possibilita o outro a se recuperar. Certamente essa palavra dizer para a gente perdoar 7 vezes significa perdoar sempre. E essa palavra é pesada. Os discípulos, quando escutaram isso, disseram, os apóstolos disseram para Jesus, aumenta a nossa fé. E Jesus vai mostrar para eles que não é uma questão de aumentar a fé. Não é questão de aumentar a fé. É uma questão muito mais de deixar que a fé se mova e deixar que o amor tome posição dentro da vida da gente. Jesus disse, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O mar, para o povo de Israel, é o símbolo do mal. Símbolo do mal. Então Jesus está dizendo que mesmo que ali no mar, no meio do mal, a gente estiver ali com a fé dentro do coração da gente, a gente pode germinar. A gente pode se enraizar, a gente pode transformar aquele lugar onde a gente está e aquela situação na qual nós estamos metidos. Então, às vezes você pode dizer assim, o ambiente que eu trabalho é um ambiente carregado, é um ambiente pesado, é tanto ódio, é tanto isso, é tanto aquilo, não sei como enfrentar aquele ambiente mais, não tenho mais vontade de ir lá. Às vezes, olha, se esse é o mar onde você está, se você vai com uma pitadinha de fé, com um grãozinho de nada de fé, já é suficiente. Porque se você olha um grãozinho de mostarda, ali dentro tem as raízes, ali dentro está o tronco, ali dentro estão o caule, ali dentro estão as folhas, ali dentro estão as flores, ali dentro estarão outros frutos que a gente não está vendo, que a gente não está enxergando, mas tudo está ali em potência, em possibilidade. Agora, o que a gente não pode é querer já ver o fruto todo ali. Não, tem que ter a paciência, tem que dar o tempo. A gente vai como semente. E na medida que a gente está ali como semente, a gente pode ir germinando. E essa germinação pode ir transformando a situação que a gente está metido. Portanto, não tem medo do lugar onde você está, se é tudo mal ali onde você está. A gente pode transformar todos esses ambientes. A gente pode transformar todas essas situações. E o perdão, esse perdão, eles disseram assim, aumenta-nos a fé. A gente tem 3 virtudes que são chamadas virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Para a questão do perdão, a questão não era tanto do aumento da fé. Jesus disse, se ela for pequenininha, já serve. É o amor. Olha o que São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 17. Diz São Paulo, a ninguém pagueis o mal com o mal, empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível, enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não vos vingueis de ninguém. Esse aqui é o segredo do perdão, não é que Jesus pede, é não querer se vingar. Não vos vingueis de ninguém. Porque às vezes a gente quer justiça, e às vezes será que o que a gente está querendo realmente é justiça? E se cumpre a justiça, né? Se uma pessoa cometeu um crime, pega, está dentro da cadeia, significa que está tudo resolvido porque o outro está preso? Ou porque botou numa cadeira elétrica? Ou porque enforcou? Ou porque cortou a cabeça? Ou porque fez isso? Está resolvida a questão? O mal que ele praticou, se tirou a vida de alguém, vai restituir a vida do outro. Então a lei, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado de que ela não seja um instrumento da nossa vingança. A lei de Deus, o que ela quer é a transformação do pecador, diz Jesus, né? Diz a palavra de Deus, o que o Pai quer é que o pecador se converta e viva. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então a gente só pode falar de verdadeira justiça que se cumpre
quando o pecador se converte, quando ele se transforma, quando ele se muda, quando ele se torna alguém melhor, quando ele sai da cadeia, ele sai um cidadão recuperado, ele sai alguém melhor do que o que ele entrou, ou ele sai mais escolado no mal? Aí é que está o grande problema e o grande desafio. Continua Paulo aqui nos dizendo, né? Na medida do possível, vivei em paz com todos, não vos vingueis de ninguém, mas cedei o passo à ira de Deus, porquanto está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Aquilo que Jesus vai dizer: amem os vossos inimigos, né? Em outras palavras. Agindo assim, estarás amontoando brasas em sua cabeça. Não é que a gente vai botar brasa em cima da cabeça, mas que isso vai servir para mexer na consciência do outro. Vai cozinhar esses pensamentos dele, vai fazer com que ele core de vergonha. E aí finaliza São Paulo dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Esse é o pedido de Deus para nós, ouvindo esse evangelho do dia de hoje, esse convite para perdoar. Não é o irmão que pecou contra a gente, esse pecar muitas vezes. É vencer o mal pelo bem. O amor vence tudo. É isso que nós queremos pedir a Jesus, que Ele infunda o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Que essa nossa semana possa ser vivida na situação mais adversa, que a gente possa ser metido com a fé e o amor no coração da gente, de modo que tudo possa ser transformado por essa presença de Deus em nós e através de nós. Minha amiga, meu amigo, vamos pedir a bênção de Deus para cada um de nós nessa nossa semana que começa. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te abençoar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Quero saudar muitas pessoas que estão vendo aqui na nossa transmissão, Nétio Cor e Odalé, a vocês da Suíça. Um abraço para Darcy Sampaio, para Rose Santos. Que Deus abençoe vocês, ao Suzarte, a Tayane, a Thaís Sena e Tatinho, um abraço para vocês, a Cleo Lima Santos, um abraço para a Bia Ângela e Silvia Fernandes aí em Santo Antônio de Jesus, Fernanda Mendes aí no Rio de Janeiro, um abraço para Miqueias Pascoal. Eu penso que Miqueias Pascoal seja o Padre Miqueias, então pode ser que o Padre Miqueias esteja aqui a 2 passos do meu quarto ou em algum lugar aqui na cidade de Roma, não é? Ele que é da diocese de... meu Deus, vou errar, lá no Rio Grande do Norte, não é Caicó, mas é a outra, que não, agora o nome não me vem. Um abraço então para ele, estudante aqui de missiologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. Então um abraço também para a Suzy Magdala. Fernanda estava com saudade, né? Então hoje matou a saudade hoje, né? Estamos aqui juntos. Alan Coutinho, um abraço para Rosane Santos, um abraço para Zenaide Damasceno em Conceição do Almeida, Jesse Brito, Padre Juarez aí na Diocese de Ilhéus, Maria Cerqueira, Vivi aí a Margosa Viviane, Cláudio Queiroz aí por Salvador, Everilda em Natal. Everilda, como é o nome da outra diocese aí do Rio Grande do Norte, que não é Caicó, não está me vindo o nome. Bom dia então para Cláudio Queiroz, Darcy Sampaio. Aqui a Darcy diz que a gente pode ter esperança enquanto a gente está vivendo, né? Gal Santos, um abraço. Jesse Brito, Alan Coutinho, ok. Então um abraço para todas vocês, para todos vocês. Vamos salvar esse nosso vídeo aqui, colocar lá no canal do YouTube, no Facebook, vocês curtam, encaminhem, dê um impulso. Isso, obrigado, Everilda. O padre, ele é da Diocese de Mossoró. Me via que era uma coisa com M, mas o nome não me chegava. Que é uma grande produtora de sal, né? Parece que na região de Mossoró tem uma região de Salinas, uma coisa do gênero. Se a minha geografia ainda me serve para lembrar alguma coisa.
Então, um abraço para Leo Passos, uma boa semana para vocês aqui que vão chegando. Fiquem com Deus. Vamos salvar aqui e vocês cuidem de curtir, de encaminhar, e eu vou me encaminhar aqui para os estudos, estou atrasado. Tchau, tchau. Mas vai dar conta de ler o que tenho que ler, de começar a escrever o que eu tenho que escrever. Confio essa semana de estudos a cada uma e a cada um de vocês. Fiquem com Deus.